Olá, alunos do primeiro ano B! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos pegar o nosso livro lá na página 57 e vamos fazer até a página 63. O tema da nossa aula é classificação dos animais. Vamos à explicação? Classificação dos animais. Os animais são organizados em grupos de acordo com algumas características na forma de ser e de viver. Podemos classificar os animais em vertebrados e invertebrados. Temos aqui o exemplo de alguns vertebrados: o ser humano, a zebra, a águia, o peixe. O corpo dos animais vertebrados é sustentado por uma coluna vertebral, por isso são chamados de animais vertebrados. Veja o exemplo da estrutura óssea do ser humano e do cachorro. As duas estruturas são sustentadas pela coluna vertebral. Veja. Todos os vertebrados possuem em comum a característica de terem uma coluna vertebral, mas esses animais são diferentes entre si. Eles são divididos em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos falar sobre os peixes. Os peixes têm o corpo coberto por escamas. A maioria deles respira dentro da água, por brânquias ou guelras. Eles têm nadadeiras. Os peixes vivem na água e a maioria deles nasce de ovos. Anfíbios. Os anfíbios, em sua maioria, são animais que podem viver tanto na água como na terra. Exemplos: os sapos, as pererecas, as rãs, as salamandras, entre outros. Veja aqui o exemplo da perereca e da salamandra. Os anfíbios nascem de ovos, que se desenvolvem na água ou em local úmido. Répteis. Temos aqui o exemplo de répteis: jabuti, jacaré e cobra. Os répteis têm o corpo coberto por uma carapaça, por placas ou por escamas. A maioria dos répteis nasce de ovos, respiram por pulmões e podem viver tanto na terra como na água. Aves. As aves têm 2 asas, possuem o corpo coberto de penas, têm bico e têm 2 patas, ou seja, são animais bípedes. As aves nascem de ovos e vivem nos ninhos ou casas, quando filhotes. Saiba mais! Quando adultas, nem todas as aves voam. Existem aves que vivem na terra, como o avestruz. Mamíferos. Os mamíferos são animais que se alimentam do leite de suas mães, por estas possuírem glândulas mamárias. Temos aqui como exemplos de mamíferos a orca, o ser humano, o cavalo, o golfinho. Os mamíferos, em sua maioria, vivem na terra e suas principais características são: desenvolver-se na barriga da mãe, mamar quando pequenos,
respirar por pulmões e apresentar pelos no corpo. Veja aqui um exemplo de mamífero aquático, o peixe-boi, e um mamífero terrestre, que é o elefante. Saiba mais! Apesar de parecer um peixe, a baleia é um mamífero que vive na água, como os golfinhos e os peixes-boi. Invertebrados. Os animais representados nas imagens abaixo não possuem ossos nem coluna vertebral, por isso são chamados de invertebrados. Os invertebrados podem ser encontrados nos mais variados ambientes: solo, subsolo, profundezas de mares e rios, no ar e até dentro do corpo de outros seres vivos. Temos aqui alguns exemplos de invertebrados: formiga, polvo, gafanhoto, minhocas. Os insetos são o grupo de animais mais diversificado existente na Terra. Dentre eles, muitos são dotados de asas e capazes de voar. São exemplos de insetos as baratas, os gafanhotos, as abelhas, os besouros, as moscas, as formigas, entre outros. Muitos invertebrados marinhos são usados na alimentação humana, como o caranguejo, o camarão, a lagosta, o polvo e a ostra. Veja aqui o camarão e o caranguejo. Saiba mais! A abelha fornece para a nossa alimentação o mel, utilizado na fabricação de remédios e outros produtos. Vamos agora para as atividades. Questão de número 1. Escreva o nome dos animais de acordo com a numeração. Depois, classifique-os quanto ao grupo pertencente. Então, número 1, nós temos o gato. Número 2, jacaré. Número 3, peixe. Número 4, pato. Número 5, abelha. E número 6, sapo. Vamos fazer o primeiro juntos. O gato. Será que o gato pertence a que grupo? Qual a classificação do gato? Lembrando lá da explicação, nós vimos que o gato pertence ao grupo dos mamíferos. Então, nós vamos escrever o nome do animal, gato, e vamos colocar a classificação, que é o grupo ao qual ele pertence, que são os mamíferos. Mamíferos por quê? Porque ele nasce na barriga da mãe e mama quando bebê, não é isso? Então, vamos lá para a questão de número 2. Circule o nome do animal intruso. Então, nós temos aí alguns grupos. Dentro desses grupos, nós temos animais vertebrados e animais invertebrados. Só que dentro de cada grupo, tem mais componentes de um grupo e tem um apenas que é do outro grupo. Por exemplo, vamos fazer o primeiro juntos. Nós temos aqui um grupo de vertebrados. Todos os participantes deste grupo são vertebrados. Apenas um não é vertebrado. Qual será esse? Qual será esse animal que não é vertebrado? Será a vaca, o pato, o sapo ou o siri?
Lembra que os animais vertebrados são animais que possuem uma estrutura corporal com a coluna vertebral, eles possuem ossos, possuem um esqueleto? Então, nesse grupo aqui, quem não é vertebrado é isso aí, o siri. Então, vamos circular o siri. Questão de número 3. Loteria dos animais. Marque um X de acordo com o grupo a que pertence cada animal. Então, nós temos aqui a mosca, o gato, pato, minhoca, peixe, barata, boi, galinha, porco. O primeiro animal que aparece aqui na nossa tabela é a mosca. A mosca, será que ela é um animal vertebrado ou será que ela é um animal invertebrado? Lembra lá da nossa explicação que a mosca pertence ao grupo dos invertebrados, pois ela não possui uma estrutura óssea, ela não tem coluna vertebral. Então, vamos marcar um X aqui. Ela é um animal invertebrado. E assim você continuará marcando os outros animais de acordo com a sua estrutura, se ele é vertebrado ou invertebrado. Bom, esta foi a nossa aula de hoje. Beijo, tchau!